Shalom para todos. Estamos começando aqui o seu programa Mensagem do Reino. E nesse dia nós vamos estar meditando sobre reis e sacerdotes. Nós temos visto que o Senhor tem nos convocado a chamar a igreja para a atenção da igreja, para esse entendimento, A palavra de Deus diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dentro desse assunto, nessa direção, o Senhor nos colocou aqui no nosso coração a mensagem sobre reis e sacerdotes. Porque a verdade é essa. A vontade de Deus começa com o plano diretivo que ele tem para toda a humanidade, A igreja é colocada aqui como parte para implantar o reino de Deus, A igreja está na terra não para levar as pessoas para o céu, mas sim para implantar o reino de Deus na terra. É a agência de Deus para trazer o reino de Deus sobre a terra, conforme a orientação de Jesus, que diria, Pai nosso, venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que seja feita a vontade na terra como ela é feita no céu. Então esta é o sentido da vontade de Deus. E no texto que nós referimos aqui, em Apocalipse 1:6, diz assim a palavra de Deus: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1:6. A questão é, o reino de Deus será formado por reis e sacerdotes no governo? Seremos todos reis e sacerdotes individualmente ou coletivamente? Aqui nós precisamos entender um pouco o sentido da palavra que nós lemos lá em Apocalipse 1:6. A Bíblia diz que ele nos fez, ele não nos fará, ele nos fez. Quando Jesus, Efésios diz que ele desceu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. São capacitações aos homens de fazer a sua obra. E aqui em Apocalipse está dizendo que aquele que nos ama, nos constituiu reis e sacerdotes. Então, todo crente, todo cristão, todo aquele convertido, ao Senhor, se torna rei e sacerdote. Esta é a função de todo filho de Deus, Essa é a função. Nós estamos falando aqui de condição de reino, não religião, Porque na religião você se torna membro de uma igreja, É como se fosse membro de um clube, Então, nessa visão, você fica sempre só participando aí como membro, assistente, coisa. Mas no reino, não. No reino, você é chamado à responsabilidade. E como como está escrito em Apocalipse, pela visão que está escrita em Apocalipse, ele constituiu você como rei, Como rei e sacerdote para Deus. Então, essa é a sua primeira e, basicamente, a principal função, principal posição a qual Deus nos colocou, Nos colocou assim que fomos salvos, assim que fomos convertidos, nascemos de novo. Então, nós nascemos para ser rei e sacerdote. Nós estamos vendo atualmente aqui na Inglaterra o príncipe lá que
querer deixar de exercer a sua função, papapá, papapá. Então, por mais que ele argumenta que ele quer ser livre, ele não pode deixar, porque ele é rei, entendeu? Ele foi nascido para ser rei, né? Ele está até assim, dizendo que não quer ser tratado como príncipe e tal, que negócio todo, tal, lá da Inglaterra, correto? Mas, semelhantemente, muitos cristãos, por desconhecimento, né, não estão assumindo o seu propósito, né, para o qual Jesus nos salvou. Ele nos salvou e a Bíblia diz que é aquele que nos ama, né, ele nos fez reis e sacerdotes. Então você foi chamado para ser rei. A Bíblia fala que ele é o rei dos reis, né? Quem são esses reis? Será que só o rei da Inglaterra, rei da Espanha, rei da Suécia? Não, são todos os cristãos que foram constituídos, né, reis por ele, né? Esses reis deverão, nós vamos continuar essa mensagem mais para frente, trabalhando essa questão. O que faz um rei, né? O que faz um sacerdote? Qual que é as aplicações dessa revelação? O que é rei, o que é sacerdote, o que eles fazem, o que devem fazer, né? Para que nós cheguemos a um entendimento, né? Então eu vou ler alguns textos aqui. Também tem o Apocalipse 1:6, né? Que fala reis e sacerdote, que no grego é basileion, basileion hiereis tu tel, isto é, nos fez reino sacerdote para Deus. Muitos documentos gregos contêm, no lugar de sacerdote, hierateuma, que significa sacerdócio, e diz respeito à função sacerdotal coletiva dos filhos de Deus que temos presentemente. Em Apocalipse 5:10, também o Senhor fala, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No grego, basileion kai tereis, isto é, reino e sacerdote. Outro documento grego importante contém hierasteion, que está no singular. Portanto, somos reino sacerdotal como representantes de Deus entre os homens. A ideia dessas revelações vem lá do início, em Êxodo 19:6, onde Deus também revelou a Israel que seriam para ele reino sacerdotal e povo santo para representar na terra. E diz assim o texto, e vós sereis para mim reino sacerdotal, basileion, lerateuma, a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, né? Então, é muito importante que você tenha essa consciência, porque esse é o plano, esse é o projeto de Deus para você, que cristão, que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, né? Que, infelizmente, maior parte da igreja ainda vive hoje nessa... se perguntar para a igreja, para muitas igrejas hoje aí em dia, né, qual é a expectativa da igreja, né? Aí a maioria vai falar arrebatamento, né? O dia que Jesus virá, não vai, eles falam assim, não virá para reinar, virá para nos buscar, né? O dia que Jesus virá para nos buscar. E quando a palavra de Deus não fala disso, fala que Jesus virá para reinar com os seus santos, né? E a Bíblia afirma em Apocalipse, se você ler, está escrito assim, e os reinos deste mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, é para reinar, e ele será rei dos reis. Quem são esses reis? São nós, eu, você, todo aquele que se entregou a Jesus. A questão é,
você estará exercendo na vinda do Senhor, porque a maioria das pessoas estão naquela expectativa assim, da vinda de Jesus. Então, eles pensam assim, eu vou estar na vinda de Jesus, eu tenho que estar santo, tenho que estar sem pecado, tenho que estar, né, vivendo uma vida religiosa firme, ali, aquela vida de santidade. Isso é lógico, certo? Mas se esquecem que eles foram salvos para uma função. Né? Nós temos uma função. Deus, quando criou o homem, ele colocou aqui na terra, ele deu a ele uma função. Qual que é? Tenha domínio sobre a minha criação, tenha domínio sobre a terra. Então, tudo que foi criado aqui na terra, né, foi para ser exercido pelos filhos de Deus, né, por aqueles que são imbuídos dessa autoridade pelo próprio Deus de reinarem sobre a terra. Então, fica aí essa primeira meditação dessa semana, né, para que você comece a vislumbrar, né, esta realidade. Né? Nós somos, como está escrito na palavra de Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Para encerrar, eu vou ler aqui alguns textos. Né? Vou só ler os textos para você fixar esta verdade no seu coração. Diz assim, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,5 também diz, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, né? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Por consequente, a nossa função é coletiva, tais como os reformadores nos ensinaram, o sacerdócio de todos os crentes. Então, eu quero desafiar você, né, a todos os dias separar, né, eu até usei esse exemplo ontem, né, na mensagem de ontem, né, falando sobre essa questão. Seria como alguém contratasse você, por exemplo, você vai ser minha secretária aqui, né, vai ser minha secretária, né, e desse essa função para você. Mas você até hoje não vai no trabalho. Você tem um trabalho garantido, você recebeu aquela função, mas não vai no emprego. Né? Não pratica a posição para o qual o Senhor foi. Assim está a maioria dos cristãos hoje. Né? A palavra é clara, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, esta é a sua função. Em primeiro lugar, reis e sacerdotes. Amém? Então, atividades. Eu te constituí aqui como secretária. Se você não sabe ser uma secretária, um secretário, o que você vai fazer? Você vai procurar aprender a profissão, aprender o que fazer naquela posição. Assim seremos nós. Né? Assim que deveríamos fazer todos nós, cristãos. Né? Quando nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Então, a primeira pergunta minha, sua, deverá ser, o que faz um rei? Né? O que faz um sacerdote? Quais são as funções? Quais são as minhas atribuições? Né? E isso nós vamos estar falando aqui nesse programa, né, Mensagem do Reino. Ok? Shalom para todos. Até a próxima.